Meus amigos, de novo juntos para um momento de reflexão e realmente de crescimento para o coração que deseja olhar para Deus. Eu estava lendo outro dia a entrevista de um dos nossos chamados grandes apresentadores de televisão, e eu considero que seja, e ele disse que um dos prazeres dele é quando lê a Bíblia ou faz alguma coisa religiosa. Que agradável notícia. E em Araçatuba, parece que os jornalistas foram realmente despertados. Aqui está, por exemplo, uma das maiores empresas da região, publicando pelas ondas do rádio, a Igreja Escola Bíblica do Ar. Chamou a Escola Bíblica do Ar de igreja. Eu achei muito interessante. Um repórter admirável que foi ao hotel para estar comigo. O outro jornal deu: Pastor Davi Gomes vem em visita a Araçatuba. Um outro jornal: Pastor fará palestras até domingo. E este aqui, Pastor Davi Gomes em Araçatuba. E este aqui, ele me surpreendeu, porque ele diz: o pastor considera que cada programa é uma emoção para quem ouve, e para quem o faz é uma mensagem de paz e de otimismo. E ele então comenta todos os anos da sua atuação, 43 anos fazendo esse trabalho. O pastor diz que é color e que realmente isto pode surpreender a alguns, mas ele crê que devemos pedir a Deus que o presidente possa continuar sendo orientado por Deus. Realmente esta entrevista é fiel e eu espero que Araçatuba continue sendo, para mim e para muitos, esta alegria. Eu quero dar uma carta a mais, que diz assim: Rio de Janeiro, prezado pastor, peço-lhe, por favor, que me ajude. Quero que o senhor faça oração por meu filho. Ele está com 16 anos. Eu agora estou apreensiva. Ele anda me tratando mal e me responde o tempo todo em tom alto. Está aparentemente sem educação. Maltrata o seu irmão. E agora está ajuntando as coisas e dizendo que vai mudar. Cuidado, minha senhora, pode ser problema das drogas, mas não desanime. Deus pode ajudá-la e creio que a senhora escreveu para o lugar certo. Tivemos um caso bem semelhante de um moço aí de São Gonçalo que estava, inclusive, vendendo os objetos da família e quebrando as coisas, e hoje está fiel a Deus na igreja e venceu totalmente o problema. A senhora procure aí uma igreja mais próxima de um pastor que realmente ame a Deus, e eu sugiro uma das igrejas batistas e a senhora vai ser ajudada. Normalmente as igrejas têm um grupo de oração e nós aqui vamos ajudá-la também. É necessário que a pessoa que se diz crente em Jesus viva sempre a pedir o Espírito Santo? Não. O crente em nosso Senhor Jesus Cristo, ele é regenerado pelo Espírito Santo. Ele se torna habitação do Espírito Santo. O apóstolo São Paulo, aqui na carta aos Coríntios, no capítulo 3, ele diz assim: não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Então, se o Espírito Santo já habita no crente, então ele não tem necessidade de viver pedindo àquele que está habitando nele. Mas aqui em Efésios 5, 18 a 21, nós temos um passo a mais. E eu analiso esse capítulo no meu livro, O Espírito Santo Executivo de Deus. Porque aqui o apóstolo usa uma figura muito interessante. Ele diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há
contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Quer dizer, quando a pessoa se torna cheia do Espírito Santo, não é apenas ter o Espírito Santo, mas é deixar o Espírito Santo dominar a vida e o coração. E esta pessoa terá um novo tipo de comportamento, um novo linguajar, uma nova forma de amor. Então, ao invés de passar a vida pedindo o Espírito Santo, deixe que o Espírito Santo tome conta da sua vida e ajude a vencer os seus problemas. Por que se faz necessária a fé? Afinal de contas, por quê? Eu vou trazer num dos próximos programas um sermão intitulado Felicidade Começa com Fé. Eu estou atendendo a alguns que estão interessados em conhecer um pouco mais a razão porque nós chamamos nosso programa Felicidade Começa com Fé. E se nós lermos somente o escrito, podemos ver que felicidade começa com fé, não há nenhuma dúvida. Mas a fé realmente é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E quando nós abrimos a Bíblia e podemos ler esta Bíblia aqui no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, nós temos aqui esta descrição de fé maravilhosa. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus encostado à ponta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé deixou o Egito, pela fé celebrou a Páscoa no deserto, pela fé passaram o mar vermelho, pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos. Esse capítulo 11 é a descrição do que a fé faz na pessoa. Durante a minha estada em Araçatuba, eu fui levado a falar ao corpo discente do Instituto FISC e foi um momento muito alegre. Então, eu mostrei àqueles jovens, um número bem representativo de jovens, uma moça estrela do basquetebol local e o goleiro do maior clube de Araçatuba. Eu disse a ele que eu, quando estava no colégio, jogava também no gol e ele gostou de ouvir a minha história. Mas eu trouxe a eles os 3 retratos da fé. A fé conceito, a fé vista e a fé experiência. E quando a senhora pergunta se é necessária a fé, eu diria mais. Nós temos que ter o conceito, nós temos que ter a visão e nós temos que ter a experiência. Quando eu era menino, lá em Minas Gerais, falaram que havia um aparelho mais pesado do que o ar que se chamava avião. Eu fiquei com aquela ideia lá no curso primário. Há um aparelho chamado avião. Então, eu tinha o conceito e eu comecei a desejar a visualização do conceito. Mas houve um dia quando os jornais anunciaram, vai chegar um avião aí no Prado, vai aterrissar no Prado. E eu fiz toda a força, não só eu, mas um grupo dos alunos da escola, e subimos numa sacada e vimos quando aquele aparelho desceu no Prado, um aparelho grande para o tempo, mas um monstro para os conceitos de hoje. Então, o meu conceito de fé agora estava visualizado no aparelho. Mas hoje, eu entro num avião, coloco o meu cinto e outro dia, vindo de Araçatuba para São Paulo, o nosso avião teve uma turbulência e nós caímos em poucos segundos, muito mais de 100 metros, para choque dos que não estavam afivelados. Hoje, para mim, isso é uma experiência notável. É a mesma coisa. Pela fé, sois salvos mediante a fé.
e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós temos que crer que Deus desejou salvar o homem e prometeu mandar Jesus Cristo para salvar. Então, nós sabemos que Jesus veio e morreu no Calvário e foi ressuscitado para a nossa justificação. Agora, o terceiro passo é experimentar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E eu acho que este é realmente o verdadeiro objetivo da fé. Eu creio que Jesus Cristo veio, eu creio que Jesus Cristo andou pelos caminhos de Jerusalém e da Judéia e de Samaria. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz. Eu creio que Jesus Cristo ressuscitou do túmulo e subiu ao céu. Eu sei que Jesus Cristo é vivo e que Ele me ama e que Ele está disposto a me perdoar dos meus pecados e a salvar a minha vida para a eternidade. Esta é a fé que você precisa ter. E esta é a fé que Deus quer lhe oferecer agora. Esta é a fé que Deus está lhe oferecendo agora. É só você abrir o coração, crer em Jesus, e esta fé será um manancial dentro do seu próprio coração. Este é o meu desejo, este é o meu anelo, esta a minha maravilhosa esperança. Continue escrevendo, é nosso prazer ler e ajudar. Deus abençoe.